Sejam todos muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou diretor-geral da Certform, sou também economista e contabilista certificado. Sou formador em contabilidade, fiscalidade e em finanças empresariais. Neste vídeo venho fazer a apresentação do curso prático de Finanças Empresariais e Performance Financeira da empresa. Trata-se de uma formação eminentemente prática, orientada para as necessidades do mercado de trabalho e que lhe vai dar um conjunto de competências que eu já vou descrever. Este ano formativo é uma excelente oportunidade para apostar em si, para apostar na sua formação profissional, para investir na obtenção de novos conhecimentos, novos saberes, para se tornar cada vez mais competitivo no âmbito do mercado de trabalho. Então vamos fazer a apresentação do curso. Para além da apresentação deste curso, eu vou na parte final dar uma mini videoaula sobre uma das matérias abordadas neste curso e que tem a ver com a análise Dupont, que já vamos também abordar. Ora, o curso prático de Finanças Empresariais e Performance Financeira da empresa é dado na modalidade e-learning. Nesta modalidade, toda a formação é realizada através da nossa plataforma de e-learning. Uma plataforma em que os cursos estão organizados por módulos e em que cada módulo é proporcionado ao formando um conjunto de materiais e de recursos didáticos e pedagógicos, como videoaulas, manuais, slides e testes de avaliação de conhecimentos. Na modalidade de formação e learning, o formando aprende ao seu ritmo, com flexibilidade de horários e pode sempre recorrer ao chat ou a um e-mail, ao nosso e-mail, claro, para colocar questões ao formador. E os formadores, na certa forma, respondem sempre com brevidade às dúvidas colocadas. Como eu referi, em cada módulo são disponibilizados diversos recursos como vídeos, manuais, slides, textos, casos práticos e os testes de avaliação. O curso é todo feito na plataforma de e-learning da Certform, mas o material pode ser copiado para o dispositivo do formando, nomeadamente tudo o que tem a ver com os manuais, com as apresentações, os slides e os casos práticos, para que no futuro, quando o curso terminar, possa sempre consultar os materiais do curso. É dado ao formando um prazo para fazer a formação, dependendo de cada curso. No curso prático de Finanças Empresariais e Performance Financeira da empresa, temos 90 dias para fazer esta formação. Uma vez feita a inscrição, terá 90 dias para completar esta formação. No entanto, se chegar ao final deste tempo e se tiver necessidade de mais tempo para concluir o curso, com certeza que lhe daremos mais dias para que possa concluir todo o seu percurso formativo com sucesso. Vamos então falar concretamente do curso prático de Finanças Empresariais e Performance Financeira da empresa. Esta formação é uma formação que tem a duração de 30 horas. Após a inscrição no curso e que se baseia no preenchimento da ficha de inscrição e o pagamento do respectivo valor, ser-lhe-ão enviadas por e-mail as credenciais para entrar na plataforma de e-learning da Certform e começar o seu percurso formativo no curso prático de Finanças Empresariais e Performance Financeira da empresa.
No nosso site pode aceder ao conteúdo programático através do PDF, mas também aqui na parte frontal podemos analisar esta formação. Nós começamos por fazer aqui algumas questões na apresentação do curso. Pretende investir numa formação prática que lhe dará o know-how para analisar e interpretar a informação contabilística de uma empresa? Gostaria de ser capaz de diagnosticar e caracterizar a situação financeira de uma empresa? Ora, o curso prático de Finanças Empresariais e Performance Financeira da empresa trata-se de um curso de formação na modalidade e-learning, com uma vertente eminentemente prática e com uma forte orientação para as necessidades do mercado de trabalho. Na verdade, na certa forma, nós trabalhamos para, através da formação, contribuirmos para o sucesso profissional e pessoal dos nossos formandos. Os nossos cursos são práticos e orientados para as necessidades do mercado de trabalho e queremos assim formar pessoas mais seguras de si, pessoas mais confiantes nas suas competências e nos seus saberes e assim poderem conquistar um novo emprego, um primeiro emprego ou mais estabilidade profissional. Ou seja, através dos nossos cursos, nós queremos fortalecer o seu currículo. Então, esta formação permite-lhe obter os conhecimentos e as ferramentas para a análise da performance financeira da empresa, bem como os fundamentos da tomada de decisões para benefício da empresa. Este curso adequa-se a todos aqueles que, na sua atividade profissional, precisem ou venham a necessitar de formação prática em finanças empresariais, de forma a enfrentarem os desafios profissionais com a preparação adequada. Todas as matérias são expostas e desenvolvidas no sistema videoaula. A resolução de casos práticos é através do sistema também videoaula. E em cada módulo são disponibilizados diversos recursos, como já referi, vídeos, manuais, slides, textos, casos práticos e os testes de avaliação. Tem total flexibilidade para fazer a formação, de acordo com a sua disponibilidade. A nossa plataforma está disponível 24 horas por dia e, uma vez que se inscreva no curso, ser-lhe-ão dadas as credenciais e pode começar o seu percurso formativo. Pode fazê-lo em qualquer lado, de acordo com a sua disponibilidade, no local que for da sua conveniência. E como se trata de uma formação online, é uma formação que pode ser feita em qualquer lugar do país e mesmo em qualquer país estrangeiro, desde que domine a língua portuguesa. Ou seja, estando no Brasil, ou estando, por exemplo, em Angola, em Moçambique, em Cabo Verde, em Santo Tomé, em qualquer país de África onde se fale a língua portuguesa, em qualquer parte da Europa em que fale o português, porque é, por exemplo, um imigrante e quer fazer uma atualização das matérias no âmbito das finanças empresariais, em qualquer parte, desde que tenha ligação à internet, pode fazer este curso, porque ele é todo feito na plataforma online. O conteúdo programático desta formação está dividido em duas partes. Em primeiro lugar, a análise das demonstrações financeiras de acordo com o sistema de normalização contabilística. Este primeiro módulo visa dar a conhecer aquilo que são as demonstrações financeiras, como o balanço, como a demonstração dos resultados, como a demonstração dos fluxos de caixa, entre outras demonstrações financeiras. Ter a consciência da existência destas demonstrações financeiras e saber interpretá-las, analisá-las. E depois desta primeira parte sobre as demonstrações financeiras, que é a base da análise financeira da empresa,
partimos para o módulo número 2, que é o módulo das finanças empresariais e performance financeira. Este módulo é um módulo composto por 22 itens e que vão desde a elaboração de toda a informação que vem da contabilidade para a análise, quer seja a análise financeira através do balanço, quer seja a análise económica através da demonstração dos resultados, a preparação das demonstrações financeiras para análise, a criação do balanço funcional e depois, a partir daqui, o estudo do equilíbrio financeiro de curto prazo, como o fundo de maneio funcional, as necessidades de fundo de maneio e a tesouraria líquida. São feitos vários casos práticos. Depois, o estudo de uma série de indicadores ou de rácios que vão permitir avaliar a performance da empresa, desde indicadores de atividade, os de curto prazo, os de médio e longo prazo, os indicadores de liquidez, os indicadores do equilíbrio financeiro de médio e longo prazo, e depois uma série de casos práticos para utilização, aplicação destas matérias. Trata-se aqui de fazer um estudo financeiro da empresa e da sua performance financeira, a avaliação da sua performance financeira, e a partir daqui a demonstração dos resultados ajustada para que se possa fazer a análise económica. Surge aqui o estudo da rendibilidade, o cálculo do Return on Equity, que se trata da rendibilidade dos capitais próprios, a análise de Dupont, que eu hoje vou abordar no final deste vídeo, o modelo multiplicativo da rendibilidade do capital próprio e depois o modelo aditivo da rendibilidade do capital próprio, o efeito da alavanca de alavanca financeira, os indicadores do desempenho bolsista, no caso de ser uma entidade cotada em bolsa, o estudo do risco e dos indicadores e rácios para avaliar o risco, e depois um conjunto de casos práticos de análise da performance financeira e rendibilidade com recurso a cenários diferentes, a diversas perspectivas, para tomada das decisões devidamente justificadas com base nas técnicas e nos recursos e ferramentas que são ministrados neste curso. Segue-se as fontes de financiamento a que a empresa pode recorrer, quer seja no curto prazo, quer sejam as fontes de financiamento a médio e longo prazo. São matérias de finanças empresariais e o curso termina com a avaliação de investimentos reais. Critérios de avaliação de investimentos reais para tomada de decisão e aqui diversas técnicas, o cash flow do projeto, avaliar o projeto de investimento através do valor atual líquido ou através da taxa interna de rendibilidade ou o prazo de recuperação do investimento, o índice de rendibilidade do projeto e depois um conjunto de casos práticos com foco na tomada de decisão. Ou seja, decidir entre mais do que uma hipótese qual é aquela que melhor serve os interesses da empresa através dos resultados que estas técnicas nos permitem alcançar. No final de cada um destes módulos temos as avaliações finais de cada um dos módulos. No fundo, este curso é destinado aos profissionais, aos estudantes universitários, a todos aqueles que procuram um curso de formação prática que permita obter os conhecimentos de forma a analisar e avaliar a performance financeira da empresa e assim tomar decisões fundamentadas. Esta formação é uma formação certificada. A Certform é certificada em 13 áreas de formação,
sendo que a área da contabilidade e das finanças, que se enquadra na área maior chamada as ciências empresariais, é uma das áreas nas quais nós somos certificados pela DGRT. No final desta formação, os formandos recebem um certificado emitido através da plataforma Sigo. No nosso site tem acesso às regras de funcionamento dos cursos e-learning e pode fazer a inscrição preenchendo a ficha de inscrição. Ao preencher a ficha de inscrição, e depois da inscrição ser validada com o pagamento do curso, vai receber através do seu e-mail, do seu endereço de e-mail que colocou na ficha, as credenciais para poder imediatamente entrar na plataforma de e-learning da Certform e assim dar início ao seu percurso formativo. Esta é a plataforma de e-learning da Certform. Temos aqui a entrada na plataforma de e-learning. Terá que fazer depois o login, colocando o seu utilizador e a palavra passe, que será a informação que vai receber no seu e-mail, e fazendo o respectivo login, entrará no curso prático de finanças empresariais e performance financeira das empresas. O curso já está aqui a aguardar pela sua inscrição e para que inicie o seu percurso formativo. Entrando aqui no curso, temos toda a vertente, todo o percurso, o caminho que vai ter que desenvolver, sendo que este caminho ele é um caminho que está recheado de videoaulas, como eu disse, de resolução dos casos práticos através de vídeos e também, obviamente, de um conjunto de manuais para suportar todos os conteúdos desta formação. Todos estes materiais, nomeadamente no que diz respeito aos manuais, aos slides e a todo o material de apoio, consta da área de arquivos, para que no final da formação ou ao longo da formação possa ir fazendo o download destes materiais para o seu computador, para que quando o curso esteja por si concluído, tenha estes materiais consigo no seu dispositivo, no seu computador, para que sempre que assim entender possa voltar a revê-los, voltar a consultar os respectivos materiais. Nós, na Certform, gostaríamos, e aproveitando aqui esta apresentação, de agradecer muito a todos aqueles formandos que, ao longo dos mais de 20 anos que a Certform tem no domínio da formação profissional em Portugal, todos os formandos que por aqui passaram pelos cursos da Certform, nos deixaram o testemunho positivo da sua opinião, da sua experiência ao frequentarem os cursos da Certform. Os testemunhos dos nossos formandos, a opinião dos nossos formandos, o impacto que a formação tem na vida profissional e pessoal dos nossos formandos é o maior dos nossos patrimónios. Esse património ele fica testemunhado sempre que os nossos formandos, ao terminarem as ações de formação, nos dão autorização para que nós possamos colocar no nosso site, na área de testemunhos, que pode sempre também consultar no site oficial da Certform. Todos estes testemunhos foram autorizados pelos nossos formandos e eles revelam não só a satisfação com que todos estes formandos tiveram ao frequentar, o grau de satisfação
com que estes formandos saíram dos cursos da Certform, bem como muitos dos testemunhos revelam o impacto que a formação teve nas suas vidas profissionais, através da aquisição de novos saberes, através da aquisição de novas competências, de mais know-how para poder desenvolver a sua atividade profissional. Temos um conjunto alargadíssimo de testemunhos e é para isto mesmo que nós trabalhamos, para que a nossa formação vá ao encontro das necessidades dos nossos formandos e os mesmos possam acrescentar valor no domínio profissional e também no enriquecimento pessoal e no fortalecimento do currículo de cada um dos formandos. Por isso, gostaríamos muito de agradecer a todas estas pessoas e também aos formandos que atualmente estão a fazer cursos na Certform, bem como a todos aqueles que no futuro se venham juntar a nós nesta aventura que é a aventura da formação profissional, da aquisição de novos conhecimentos, de novos saberes e de novas competências. Conforme prometi, e agora na parte final, vou falar um pouco sobre aquilo que é a análise Dupont. Trata-se de uma das matérias que é abordada neste curso prático de finanças empresariais e performance da empresa. E a análise de Dupont tem a sua origem num rácio ou num indicador. E esse indicador trata-se do indicador denominado a rendibilidade do capital próprio. Ele está aqui na página número 15. Eu vou começar por explicar este indicador e depois explico um pouco sobre o que é a análise Dupont. Estamos a falar de avaliar a rendibilidade de uma empresa. E na perspectiva da rendibilidade do capital próprio, nós consideramos um rácio. Um rácio traduz-se na divisão de duas grandezas, o numerador e o denominador, e aqui a rendibilidade do capital próprio é dada pela divisão do resultado líquido do período da empresa pelo capital próprio da mesma, num determinado período. Na literatura, este indicador ou este rácio é muitas vezes designado pelo ROE, que em inglês é o Return on Equity. A rendibilidade do capital próprio mede o grau de remuneração dos sócios ou acionistas das empresas, avaliando assim o retorno do investimento proporcionado aos detentores do capital próprio. Trata-se de uma medida de eficiência privilegiada para os acionistas e sócios, permitindo perceber se a rendibilidade tem um nível aceitável quando comparada com as taxas de rendibilidade do mercado de capitais, para idênticos níveis de risco. Uma situação caracterizada por uma rendibilidade de capital próprio da empresa superior à rendibilidade do capital próprio do setor de atividade, porque nós devemos sempre fazer uma comparação entre aquilo que é a nossa empresa e aquilo que são os indicadores médios ou na mediana do setor de atividade da nossa empresa. Uma situação caracterizada por uma rendibilidade do capital próprio da empresa superior à rendibilidade do capital próprio do setor reflete uma melhor capacidade de remuneração dos capitais próprios por parte da empresa face às empresas do setor, tornando-se, do ponto de vista do investidor, mais atrativa.
Esta comparação deve ser realizada com cautela, uma vez que frequentemente o conjunto de empresas que integram o setor é heterogéneo, particularmente em relação aos níveis de risco. E deste modo, uma adequada comparação de rendibilidades deve atender ao perfil de risco das empresas comparadas. Bom, o ponto de partida para a análise Dupont é a rendibilidade do capital próprio, dado pelo quociente entre o resultado líquido do período e o capital próprio da empresa. Deve-se utilizar a média do período para que este rácio seja, digamos que, o mais fidedigno possível. Eu vou agora exemplificar, através de um caso prático, como é que funciona a análise Dupont e o que é que significa a análise Dupont. Vejamos aqui no manual um caso prático em que eu posso explicar o que é a rentabilidade dos capitais próprios. Vamos, por exemplo, considerar a informação da empresa FHM SA. Eu coloco aqui as informações no enunciado para que depois seja construída a demonstração dos resultados ajustada para análise. Mas eu vou partir já da demonstração dos resultados ajustada para análise. Nós temos as vendas da empresa de 100 mil, a prestação de serviços, esta empresa não presta serviços, o volume de negócios da empresa, que é as vendas mais a prestação de serviços, 100 mil, o custo da mercadoria vendida e da matéria consumida foi 60 mil. Esta empresa tem uma margem bruta das vendas de 40 mil, a diferença entre o volume de negócios e o custo da mercadoria vendida. Depois temos uma componente de gastos, os fornecimentos e serviços externos, que aqui não existem, os gastos com o pessoal e outros gastos e perdas operacionais. Da soma entre todas estas componentes, surge a primeira grande linha de resultados, que é o chamado EBITDA. O EBITDA desta empresa é de 20 mil euros. Depois as depreciações e amortizações, que vão subtrair ao EBITDA para formar o EBIT da empresa. E o EBIT é de 10 mil, ou seja, os 20 mil menos os 10. O EBITDA é aquilo a que se chamam Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations. Ou seja, é o resultado da empresa antes das depreciações, antes dos juros ou da componente financeira e antes do próprio imposto. E depois o EBIT são os Earnings Before Interests and Taxes, ou seja, o lucro da empresa antes da componente financeira e antes do imposto. No fundo, é o chamado resultado operacional. Antes do resultado financeiro e antes do respectivo imposto. Temos os gastos financeiros de 7.200 negativos, o que vai baixar o EBIT para o resultado antes de impostos de 2.800. O imposto sobre o rendimento do período é de 700, temos um resultado líquido de 2.100. Bom, esta é uma demonstração dos resultados muito simples, mas é uma demonstração dos resultados ajustada. Ela não tem propriamente a mesma configuração da demonstração dos resultados que nós estamos habituados no sistema de normalização contabilística. Porque
Quando partimos para o domínio das finanças empresariais e para o domínio da análise financeira e da análise económica, é efetivamente necessário pegar nas demonstrações financeiras da contabilidade e proceder a um conjunto de ajustamentos para que possamos ter um balanço funcional que sirva os interesses da análise financeira e uma demonstração dos resultados ajustada que também sirva os interesses da análise económica. Bom, a partir daqui eu passo a fazer o cálculo da rendibilidade dos capitais próprios, ou seja, o return on equity, a rendibilidade dos capitais próprios, que é o resultado líquido do período a dividir pelo capital próprio. Qual é o resultado líquido do período desta empresa? Bom, o resultado líquido do período é 2100. É o valor final da demonstração dos resultados. O capital próprio é-nos dado aqui no enunciado, através de cálculos eu cheguei lá, o capital próprio é de 80.000. Então, para calcular este indicador, eu divido o resultado líquido do período pelo capital próprio, 2100 a dividir por 80.000. Quero apresentar numa percentagem, multiplico por 100, o que dá 2,63. Já agora eu tinha calculado anteriormente outro indicador, que é o Return on Assets, que é determinado pelo quociente entre o resultado operacional, ou seja, o EBIT, a dividir o quociente do EBIT pelo ativo. O EBIT, o tal resultado operacional, era de 10.000 euros e nos dados do enunciado o ativo total desta empresa era de 200.000. Deu 5%. E temos aqui dois indicadores da empresa, dois rácios. O Return on Assets e o Return on Equity. E o Return on Equity é a chamada rendibilidade dos capitais próprios, que é aqui que eu me vou focar para analisar a tal análise Dupont. Bom, interpretação destes indicadores, destes dois indicadores. A empresa apresenta retornos muito baixos, são valores muito baixinhos. E o que é que isto significa? Em relação ao Return on Assets, que é a chamada rendibilidade operacional do ativo, isto significa o seguinte: significa que estes 5%, por cada euro investido em aplicações, ou seja, em ativos, consegue gerar, ao nível de resultados operacionais, apenas 5 cêntimos. É a interpretação deste indicador, o que de facto é muito baixo. E agora, relativamente à rendibilidade dos capitais próprios. Em relação a este indicador, a rendibilidade do capital próprio, estes 2,63 significam o seguinte: o retorno máximo potencial do capital próprio é de apenas 2,63, ou seja, mesmo que todo o resultado seja distribuído na forma de dividendos, os acionistas não chegam a obter 3 cêntimos, são 2 cêntimos e 63 por cada 100 euros, ou melhor, não chegam a obter 3 cêntimos por cada euro que possuem investido na empresa. Ou seja, 2 cêntimos e 63 por cada euro investido na empresa. Trata-se de um nível de rendibilidade muito baixo para os acionistas, que será impossível compensar o risco assumido neste investimento. Este é o propósito do cálculo da rendibilidade do capital próprio. Ou seja, está relacionado com o retorno
do investimento que os acionistas ou os sócios têm ao nível do capital que investem na empresa. E neste caso, por cada 1 euro investido de capital, não chegam a obter 3 cêntimos de retorno. Exatamente, obteriam 2,63. Portanto, são valores muito baixos. Ora bem, a análise de Dupont surge a partir da rendibilidade do capital próprio. Ou seja, se eu analisar a rendibilidade do capital próprio apenas pelo quociente entre o resultado líquido do período e o capital próprio, bom, eu tiro estas conclusões. Se eu, por exemplo, tivesse obtido aqui uma percentagem, vamos imaginar, de 10%, aí já significaria que o retorno dos acionistas seria de 10 cêntimos por cada euro investido, o que seria bastante mais simpático do que simplesmente esta percentagem. E, portanto, quanto maior a rendibilidade do capital próprio, mais a empresa se torna, digamos que, atrativa para o investimento por parte dos acionistas. Mas a análise de Dupont propõe-se em fazer uma desagregação deste indicador da rendibilidade do capital próprio. E a desagregação vai nos permitir ter, digamos que, mais conclusões quanto à rendibilidade, um leque mais abrangente de conclusões quanto à rendibilidade do capital próprio. Segundo a análise de Dupont, este indicador, a rendibilidade do capital próprio, que é dado pelo quociente entre o resultado líquido do período e o capital próprio, pode ser desdobrado da seguinte forma: dividindo o resultado líquido do período pelas vendas, ou pelo volume de negócios, vezes a divisão das vendas pelo ativo, vezes a divisão do ativo pelo capital próprio. Temos aqui o desdobramento de uma relação, de um quociente, em 3, em que o primeiro, e reparem que estes quocientes têm a ver com regras matemáticas. Evidentemente que se eu tenho resultado líquido do período sobre vendas, vezes vendas a dividir pelo ativo, vezes o ativo a dividir pelo capital próprio, nós fazemos os cortes e tudo isto, pelas regras matemáticas, vai resultar apenas neste valor. Trata-se apenas de fazer uma desagregação do indicador sem mexer no resultado final, mas desagregá-lo. E esta primeira componente, o resultado líquido do período a dividir pelo volume de negócios, é chamada rendibilidade líquida das vendas. Esta segunda componente, o volume de negócios a dividir pelo ativo, é chamada rotação do ativo. E esta terceira componente, o ativo a dividir pelo capital próprio, está relacionado com as condições financeiras, com a área financeira. E desta forma, a análise de Dupont decompõe a rendibilidade dos acionistas em 3 indicadores. A rendibilidade do volume de negócios, esta primeira componente, a rotação do ativo, esta segunda componente, e aquilo a que se chama o leverage financeiro, ou o efeito multiplicador do endividamento,
ou também a denominada alavancagem financeira, que é o contrário, o inverso da autonomia financeira, é o inverso da autonomia financeira e que é este indicador. Então vejam, um indicador dado pelo quociente entre o resultado líquido do período e o capital próprio fica desagregado em três, em que os dois primeiros versam sobre a área operacional e o último versa sobre a área financeira, através do efeito do multiplicador de endividamento. Por exemplo, interpretando esta primeira componente, o resultado líquido do período a dividir pelo volume de negócios é chamada rendibilidade volume de negócios. Indica o lucro obtido por cada euro faturado. O lucro obtido por cada euro faturado. Já a rotação do ativo, que é o volume de negócios a dividir pelo ativo, indica os euros faturados por cada euro investido. Vou dar um exemplo. Se a rotação do ativo der 1,10, tais ativos conseguem incrementar o volume de negócios em 10% face ao valor do investimento em ativo não corrente e corrente. Ou seja, por cada 1.000 euros investidos no ativo, estes conseguem gerar um volume de negócios de mais 100 euros, ou seja, de 1.100. É esta a interpretação deste indicador, aqui o do meio. Quanto ao multiplicador de endividamento, o ativo a dividir pelo capital próprio, que se denomina pelo leverage financeiro ou muitas vezes pela chamada alavancagem financeira, indica a capacidade de uma empresa potenciar em investimento cada euro injetado no capital da empresa. Por exemplo, se tivermos um leverage de 4,53, ou seja, se este rácio desse 4,53, por cada 1.000 euros, o significado, por cada 1.000 euros investido no capital da empresa, esta conseguia potencializá-lo em 4,53 vezes, mais em termos de investimento corrente e não corrente. Bom, isto é uma primeira interpretação. Eu agora vou dar um exemplo para terminar esta apresentação. Por exemplo, temos uma empresa que nos apresenta agora já estamos a falar num outro exemplo. Temos aqui uma empresa, que é a empresa TPO SA, para o triênio N, ou seja, o período N mais 1 e o período N mais 2. Esta empresa apresenta-nos a sua demonstração dos resultados para o triênio e convém dizer que quando estamos a trabalhar a análise económica e também a análise financeira, é conveniente fazer um estudo comparativo de pelo menos 3 anos de evolução, bem como comparar com os respectivos indicadores do setor de atividade da empresa. E, portanto, aqui já temos 3 anos em que temos a demonstração dos resultados com a margem bruta das vendas, o EBITDA para cada um dos anos, o EBIT, que para o ano N é muito negativo relativamente a esta empresa, depois tem uma evolução positiva. Temos os rendimentos financeiros e os gastos financeiros, em que os gastos financeiros tornam ainda mais negativo o resultado obtido no período N. Esta empresa tem prejuízo na ótica contabilística no período N
e um resultado líquido negativo, e depois evolui para valores positivos no período N mais 1 e continua a evoluir mais no período N. Quer o EBITDA, quer o EBIT, o resultado operacional, quer o próprio resultado líquido, eles estão a evoluir. Particularmente no ano N mais 1 e no ano N mais 2, em que atingem valores já bastante positivos, particularmente no ano N mais 2. E depois temos aqui um resumo do balanço da empresa, o conjunto das aplicações, os ativos, o conjunto dos recursos, o capital próprio e o passivo. Também comparativamente no respectivo triênio. Aquilo que eu pretendo é fazer, e vou fazer para um dos anos, uma vez que neste exercício faço para os três, uma análise comparativa. Vamos então recorrer à análise de Dupont apenas para o ano N mais 2. Bom, vamos avançar um bocadinho. Estes são os valores da demonstração dos resultados e do balanço, que eu já vou precisar deles. Aqui o pedido era para fazer o cálculo destes indicadores e de introduzir a análise Dupont no estudo da rendibilidade da empresa, procedendo ao desdobramento da rendibilidade dos capitais próprios. Eu vou fazer isso para o período N mais 2. No exercício eu faço para o período N, para o período N mais 1 e temos agora o período N mais 2. É o melhor dos períodos, então vamos ver como é que isto funcionou. Comecei por calcular a rendibilidade dos capitais próprios, o Return on Equity, dividindo o resultado líquido do período pelo capital próprio. Bom, o resultado líquido do período vê-se na demonstração dos resultados. 10.938. E o capital próprio vê-se no balanço. 22.963. Uma vez analisados nas demonstrações financeiras, dividi, para calcular a rendibilidade do capital próprio, o resultado líquido do período pelo capital próprio, multipliquei por 100 e tenho uma percentagem de 47,64. E agora, através da análise de Dupont, nós vamos fazer um desdobramento deste indicador, aplicando esta formulazinha que acabei agora de explicar. Ou seja, comece por dividir o resultado líquido pelas vendas e assim obtenho a rendibilidade líquida das vendas. E vejam que esta fórmula em nada vai alterar o valor, porque pelas regras matemáticas este V corta com este V, este A corta com este A, e no fim disto tudo tínhamos o resultado líquido a dividir pelo capital próprio. E portanto isto aqui é recorrer a estratagemas matemáticos simples, básicos, para fazer o desdobramento de uma fórmula e obter assim uma informação desagregada que me vai permitir estudar não só a área mais operacional, como a área de âmbito financeiro. Então, dividindo o resultado líquido pelas vendas, nós temos a rendibilidade líquida das vendas. O resultado líquido já sabemos que é 10.938. E as vendas? As vendas vamos à demonstração dos resultados e na demonstração dos resultados temos logo ali as vendas de 70 mil. As vendas. Está bem? 70 mil. As vendas, ou também muitas vezes denominado volume de negócios. Dividi então por 70 mil e obtive 0,1563. Depois a rotação do ativo, que tem a ver aqui com esta componente, as vendas a dividir pelo ativo total. Já sabemos que as vendas é de 70 mil. Onde é que está o ativo total? Está no balanço. Vamos ao balanço
e no balanço lá temos nós aqui o ativo total do período N mais 2, 55 mil. Ora, dividindo pelos 55 mil, 1,2727. E depois o leverage financeiro, em que vamos dividir o ativo pelo capital próprio. O ativo é de 55 mil euros, ou de 55 milhões de euros, isto é em milhões de euros, as unidades, e o capital próprio 22.963. 2.3951. Ou seja, acabamos por desdobrar um indicador em 3 e daqui vamos tomar as nossas conclusões. Ou seja, esta análise de Dupont, se eu multiplicar cada um destes componentes, destes 3 componentes, os 15,63 que revela a rendibilidade líquida das vendas, 0,1563. 1,2727 que revela a rotação do ativo, o indicador rotação do ativo. E os 2,3951, o leverage financeiro, ou alavancagem financeira. Bem, se eu fizer todo este produto, vou obter rigorosamente os mesmos 47,64 que era a rendibilidade do capital próprio, mas que foi desdobrada em 3 componentes. E assim permite-me analisar a área operacional e a componente financeira. De um ponto de vista geral, e porque eu fiz esta análise para os 3 anos, em N mais 1 e N mais 2 assiste-se a uma forte melhoria de todos os indicadores. É que assim nós podemos fazer uma análise desagregada. Em N mais 1, a abordagem de Dupont indica uma rendibilidade 0,168 com todas as componentes positivas, com especial contributo para a rotação do ativo, 1,33, e do leverage financeiro, 3,12, e o ano N mais 2 é aquele que registra os melhores valores, sendo que a rendibilidade calculada pela análise de Dupont indica uma rendibilidade de 0,4764, se multiplicar por 100, 47,64%, e trata-se de uma expressiva melhoria assente muito no aumento da rendibilidade líquida das vendas, que de facto foi a componente que, comparativamente com os anteriores períodos, mais cresceu. Aliás, em N, no período N, tinha sido um ano desastroso para esta empresa, com resultados negativos e, portanto, toda esta análise era extremamente negativa. A empresa foi evoluindo, N mais 1 melhor, N mais 2 ainda melhor. Foi uma breve explicação sobre a análise de Dupont, que consiste num desdobramento do indicador ou do rácio de rendibilidade dos capitais próprios, que ele baseia-se no quociente do resultado líquido pelo capital próprio e depois, por estes mecanismos matemáticos, nós fazemos o desdobramento numa primeira componente, que é a rendibilidade líquida das vendas, numa segunda componente, que é a rotação do ativo, e numa terceira componente, que é a alavancagem financeira. E podemos fazer uma análise per si de cada uma destas componentes e desta forma desagregada ter uma análise mais extensa da forma como se gerou a rendibilidade dos capitais próprios. Portanto, a análise de Dupont, eu utilizei esta fórmula, mas podemos utilizar uma outra fórmula em que, em vez de multiplicarmos na terceira componente o ativo a dividir pelo capital próprio, que é a alavancagem financeira, podemos, em vez de multiplicar, dividir
o capital próprio dividir e o capital próprio a dividir pelo ativo total, temos aqui a componente da autonomia financeira. Os resultados dão exatamente os mesmos, mas aqui é uma análise Dupont em que fazemos pela via da alavancagem financeira ou pela via da autonomia financeira, uma vez que o capital próprio a dividir pelo ativo é autonomia financeira e aqui fazendo a divisão. Deixo só aqui as referências bibliográficas relativamente a esta breve apresentação que estive a fazer. Particularmente o exercício do livro Introdução às Finanças, Fundamentos de Finanças com Casos Práticos Resolvidos, assim como a bibliografia Análise Financeira, Teoria e Prática dos autores que aqui estão referenciados. Fica então assim feita uma apresentação ao curso prático de Finanças Empresariais e Performance Financeira da empresa e também uma breve videoaula sobre o que é a análise Dupont. Claro que para ter um conhecimento detalhado sobre todas estas matérias e uma componente de muitos casos práticos resolvidos, convido a inscrever-se neste curso. É um excelente investimento para a sua carreira profissional, para o fortalecimento do seu currículo, para a aquisição de novos conhecimentos, de novas competências, uma formação extremamente prática que lhe vai dar um know-how e uma atualização sobre todos estes conceitos de índole económico-financeira. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo e até uma próxima oportunidade.